Vamos criar aqui um vetor de byte, né? Vai ser o nosso string. Esse string aqui, que tamanho que ele vai ser? Ele vai ser exatamente para a gente ter quatro posições para cada cor. Ou seja, se eu tenho um tamanho total, né, do meu objeto, eu consigo saber quantos elementos eu tenho, né? Se eu tenho aqui a minha largura e a minha altura, né, isso é muito importante, mas eu preciso de 4 vezes isso aqui, porque eu preciso, para cada ponto desse ali, o RGBA, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, isso aqui vai ser largura multiplicado por 4, né? Na verdade, a nossa fórmula seria isso aqui, né? Largura multiplicado por altura. Só que isso aqui só corresponderia no RGB a uma cor, né? Então a gente vai multiplicar isso aqui por 4, né? E isso aqui a gente também vai multiplicar por 4. Então a gente consegue agora alocar todos os pixels da imagem, né? Porque vai ser em RGB, RGBA, né? Beleza. Então vamos agora passar a buscar essa imagem propriamente dita, né? Então vamos lá. Steam .utils.get imagem RGBA. Beleza, agora sim a gente vai passar então, né, o código da nossa imagem. Olha só que interessante, a gente vai passar o código da nossa imagem. O código da nossa imagem é o avatar int. Na sequência a gente vai passar aqui, ó, os bytes onde vai ser alocado essa imagem. E na sequência a gente vai passar o tamanho do nosso buffer, ali, qual que é o tamanho dessa imagem, que é exatamente o tamanho do nosso string, né? Então, se você quiser, você pode exatamente fazer assim, ó, string.length, tá aqui. Então isso aqui já é o suficiente. E aí, beleza, agora aqui a gente vai conseguir receber esses valores, né, dentro do nosso string. Então, acreditando que esse passo aqui, que isso aqui deu certo, o que nós teríamos que fazer agora é criar uma textura para a gente alocar, né, a nossa imagem, né, e fazer essa alocação. Então, vamos lá, vamos colocar a nossa imagem aqui. Vamos criar primeiro uma textura para a gente conseguir guardar a nossa imagem, porque a gente tem um string agora com dados, mas ainda não é uma imagem, a gente só tem esse string. Vamos transformar ele efetivamente numa imagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui uma textura. Uma textura, pode ser uma textura 2D mesmo. Uma textura 2D. E aí, vamos lá. Textura 2D, essa aqui vai ser a nossa imagem. Vai ser igual a new texture 2D. Está inicializando ela. E aí nós temos aqui, ó, pedindo quais são os tamanhos, né? Qual que é o tamanho dela. A gente sabe que a nossa largura está aqui, a nossa altura está aqui. A gente já o formato, né? A gente vai dizer que ele é no formato RGBA. E aí, beleza. Bom, e na sequência, né, ele está dizendo, está perguntando sobre esse MIP Shine aí, que é para você conseguir reduzir a imagem para você utilizar em outros contextos. Então, se você traz uma imagem muito grande, se você quiser habilitar para ele reduzir e você conseguir utilizar ela em outro contexto. Então eu vou dizer que não, vou deixar ele para ela ficar daquele tamanho mesmo e eu que vou trabalhar com ela, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa simplesmente aqui eu estou usando o int, né? Deixa eu assinalar ele como int. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Pronto. Então,
assinalei esses camaradas como inteiros e beleza, tá aqui. Na verdade, assim, agora eu tenho uma imagem, assim, um espaço do tamanho da imagem que eu trouxe, mas eu ainda, repare que eu ainda não anexei nessa textura 2D, ainda não pintei, é como se eu tivesse só a tela aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a tela, dizendo como é que ela vai se comportar, qual que é o tamanho dela. Mas, pintei com tinta guache, enfim, é só a tela, né, que tipo de tinta que eu vou usar e tudo mais. Agora eu vou precisar pegar esse stream e colocar efetivamente nessa minha imagem que eu criei. Então, ó, imagem, ponto, a gente vai carregar, ó, a gente vai carregar a nossa textura, que vai ser proveniente do nosso array de bytes, que é o nosso string lá, o nosso str. Então tá aqui. Feito isso, a partir desse momento, nós temos uma imagem. Olha só que interessante, nós temos uma imagem. Mas a gente ainda não consegue utilizar essa imagem ainda. Por quê? Porque a gente tem que aplicar ela em algum lugar. Se a gente não aplicar ela em algum lugar, não vai ter resultado. Então, o que a gente consegue fazer aqui? A gente poderia, nesse momento, passar, receber aqui onde é que ele vai anexar lá no mundo, né? A gente poderia, ou deixar um lugar fixo, mas como pode ser dinâmico, a gente passa aqui também um objeto, um material que vai receber, né? Um render, por exemplo, né? Então suponhamos que eu receba aqui, ó. Suponhamos que eu receba aqui um render também, que esse render aqui é onde eu vou pegar o meu material pra gente basicamente jogar essa textura que nós temos agora, essa imagem que nós temos dentro de um material, né? Então vou pegar aqui agora o nosso render ponto material, vou lá na main texture e vou dizer que ele vai receber a nossa imagem. Está aqui. Beleza? Então aqui nós conseguimos fazer esse processo, tá? Então na próxima aula agora a gente chama para testar esse método, essa corotina funcionando. Até a próxima.